Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. De modo especial, nesta quinta-feira da 15ª semana do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 a 30, vem mostrar para nós que verdadeiramente o Senhor, quando nos chama, Ele nos chama para a transformação. Jesus hoje no Evangelho, Ele vai mostrar a nova forma que nós precisamos adquirir para viver plenamente o nosso chamado, a nossa vocação. O povo hebreu, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, eles viviam o chamado e a vocação pautado na lei, na letra pura, na palavra morta da lei. Nós, cristãos, que recebemos de Deus um chamado muito especial, um chamado à vida, um chamado ao amor, um chamado ao serviço. Nós precisamos entender que a nova forma de viver o chamado é vivendo o amor. O mandamento maior, a lei maior, porque nós também ouvimos e aprendemos ao longo da nossa caminhada de fé que a lei mata. A lei pura e simplesmente ela mata, mas o amor traz vida. Por isso Jesus falando àquela multidão que o seguia, que estava perdida como ovelha sem pastor. Uma multidão que estava sobrecarregada, que era oprimida, que era massacrada pelo jugo da lei. Porque os fariseus e os mestres da lei, os doutores, colocavam este peso, este jugo. Numa linguagem pastoril, eles colocavam a canga no ombro do povo. Mas eles mesmos não carregavam, nem sequer com um dedo. Assim disse Jesus. O povo estava como ovelha sem pastor. Por isso Jesus vai recordar o livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Foi no deserto que o Senhor encontrou seu povo, num lugar de solidão desolador. E é neste lugar de solidão desoladora, é neste lugar desértico, e não um deserto físico, mas um deserto espiritual, sem esperança, sem fé, sem um olhar diferenciado para as coisas de Deus que Jesus vai trazer para este povo. Uma nova forma de viver a experiência de Deus. Assim nos ensina Santo Hilário de Poitiers. Jesus chamou todos aqueles que trabalhavam pela dificuldade da lei, todos aqueles que carregavam o fardo do pecado. Porque assim nos ensinam os santos padres da igreja, de modo especial Santo Agostinho. Ele vai dizer os fardos mais pesados que os homens no tempo de Jesus e ainda nos nossos tempos mais carregam. Os julgos mais pesados que nós trazemos são os pecados.
O maior jugo, o maior fardo que eu e você trazemos é o pecado. Por isso Jesus, Ele é o bom pastor, Ele é que dá a vida pelas ovelhas. Ele nos convida hoje, irmãos, a entendermos que nós precisamos nos libertar do jugo do pecado. Saber que os mandamentos não são pesados. Como nos ensina São João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3. Os mandamentos não são pesados, o que pesa em nós são os pecados. Mas o inimigo, ele inverte esta lógica e quer nos enganar dizendo que os mandamentos são peso e que o pecado é alívio, que o pecado é descanso. E nós, nesta quinta-feira, precisamos tomar esta consciência. Os mandamentos de Deus são, na verdade, meios que o Senhor nos dá para repousarmos nele. Como? Porque toda vez que eu tomo consciência que eu não cumpri o mandamento, que eu estou sobre o jugo do pecado, Deus nos convida ao arrependimento, nos convida à confissão, à reconciliação e saber que reconciliar-se com Deus é esperar e fazer a experiência profunda, libertadora deste jugo. Porque Jesus veio para nos libertar do jugo, não para sobrecarregar o homem com jugo. Por isso ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, você que está cansado de pecar, você que está cansado da vida de pecado, do erro. Vinde a mim, diz o Senhor, e eu te darei descanso. É o Senhor que diz: venha para os meus braços e eu te acolho, e eu te dou vida e eu te dou esperança. Mas para isso nós precisamos sair do nosso comodismo e irmos em direção ao Senhor que nos ama e que nos acolhe, para descansarmos nele. E ele vai dizer para nós, quando confessamos, saímos deste sacramento da confissão restaurado, dispostos a lutarmos novamente, cheios de paz. Agostinho diz: Jesus nos convida a partilhar do seu jugo. E este jugo não é um peso para quem o carrega, mas são asas para quem quer voar. O jugo que Jesus reparte conosco não é peso, mas são asas para quem quer voar. E quem quer voar alto, porque a vocação é, na verdade, este grande chamado, este grande impulso a voarmos alto até o sonho que Deus tem para nós. Para isso, os compromissos próprios da vocação cristã é a parte da cruz que nos cabe carregar e que são um doce peso. Seguir Jesus não é um fardo. Seguir Jesus não é um peso. Mas, na verdade, seguir o chamado, a vocação com Cristo, tem um novo sentido quando sabemos que a cruz, que a dificuldade, que a tribulação torna-se meio de comunhão com Ele, de salvação nele, para que de fato nós possamos experimentar a suavidade do seu amor. Que, iluminados por esta palavra, nesta quinta-feira, nós possamos fazer essa experiência profunda de descansar nos braços do Pai, que está disposto a tirar todo o fardo, todo o pecado, tudo aquilo que destrói a nossa dignidade e que quer roubar a nossa vocação maior, a nossa verdadeira vocação, que é o amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro, Julião e Eimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.